Obviamente, para você apreciar esse episódio por inteiro, eu recomendo muito que você tenha assistido o final da série do Mandaloriano. E esse episódio, eu vou ser sincero, não entendo por que tantas pessoas parecem que não gostou, mas eu sinceramente adorei. Todo o ambiente deserto, meio faroeste e essa atmosfera meio máfia, pra mim encaixou perfeitamente. Só tem um pequeno problema. Ela me lembrou bastante do Mandaloriano, o que para algumas pessoas pode parecer um pouco repetitivo, mas isso é bem pequeno. O nome do nosso episódio é A Stranger in a Strange Land, um estranho em uma terra estranha, que é, curiosamente, uma referência bíblica a Moisés. E esse episódio, ele circula em torno de algumas visões que Boba Fett tem, trazendo pra gente um pouco do passado, que Boba Fett fez durante esse tempo que ele escapou do Sarlacc e encontrou o Mando. E dentro desse tanque Bacta, onde Boba Fett se regenera, obviamente algo que ele precisa bastante, tendo em vista que ele ficou muito tempo dentro do estômago do Sarlacc, e a gente vê isso na pele dele toda deformada e cicatrizada. Uma das visões que ele tem é Kamino e Geonosis, o que é extremamente interessante. Essa é a primeira vez que uma série Star Wars traz pra gente cenas dos filmes. E essas cenas indicam pra gente que depois de tanto tempo, Boba Fett ainda se lembra do seu passado, especialmente do seu pai. Ele se lembra de Kamino, onde ele morou por vários anos junto com seu pai, enquanto os Kaminoanos montavam um exército clone. E é claro, Geonosis, onde Boba Fett perdeu seu pai Jango. Essa cena de Geonosis é extremamente interessante. Se você não sabe, a cena que a gente vê de Boba em Geonosis é uma cena que nunca foi utilizada nos filmes. E a gente consegue ver essa diferença comparando com a do filme, onde essa cena do Boba Fett, a câmera está bem mais alta. E é claro, a gente tem também uma das cenas mais esperadas de Boba Fett, como ele escapou vivo do Sarlacc. E foi extremamente interessante. A gente vê Boba Fett preso dentro do estômago do Sarlacc. Perto dele tem um Stormtrooper em decomposição, sendo literalmente queimado vivo pelo ácido. Obviamente, extremamente lentamente, como a gente sabe, o estômago do Sarlacc demora 1000 anos para consumir um objeto. E Boba Fett, claro, escapa devido à sua armadura, que é extremamente resistente, bem mais resistente que a armadura de um Stormtrooper. E dentro do estômago, ele basicamente perfura a parede do estômago do Sarlacc e usa o seu lança-chamas, e assim ele escapa. A gente tem duas histórias nos Legends de como Boba Fett escapa. Em uma delas, Boba escapa praticamente como aconteceu na série. E na outra história, Boba Fett se une a uma pessoa que também estava presa dentro do estômago para conseguir escapar. Mas eu fiquei feliz em geral com a escolha que foi feita de como Boba Fett escapou. Pra mim encaixou muito bem pra ele. Essa coisa toda de se unir a outra pessoa para escapar junto, pra mim não bate muito bem. Boba Fett é um cara solitário. Ele merece escapar sozinho na força bruta. E escapando do Sarlacc, a gente vê Boba Fett perdendo a sua armadura. Os Jawas literalmente roubam ela dele. E essa é a nossa explicação de como a armadura de Boba parou na série do Mando. E nessa visão do passado de Boba Fett, de como ele sobreviveu, a gente também tem a oportunidade de conhecer os Tusken Raiders, o povo da areia. Os Legends têm uma história riquíssima sobre a cultura do povo da areia, e é bom a gente ver eles trazerem um pouco da história do povo da areia de volta pro cânone. A gente consegue perceber como a cultura deles circulam em torno da honra, assim como o Boba Fett sendo mandaloriano. Inclusive, é assim que Boba Fett consegue se escapar do aprisionamento. Através de um ritual de passagem, como algumas culturas fazem, Boba Fett elimina um monstro parecido com o cara do Mortal Kombat com 4 braços. E o mais interessante é que Boba Fett mata esse monstro exatamente como Leia mata Jabba, meio que simbolizando o caminho que Boba vai seguir, substituindo Jabba como o novo líder. E assim Boba praticamente se torna um deles. E como a gente vê no trailer, Boba Fett não planeja governar como Jabba governava. Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect.
Como Boba diz, ele não governa à base do medo, ele governa à base do respeito. E isso é uma coisa bastante nobre. Como eu disse anteriormente, Boba Fett é um Mandaloriano, então eles são meio obcecados em torno de honra e respeito e toda essa coisa. Só que Tatooine não funciona assim. A cultura é um pouco diferente e Boba Fett tem um pouco de problema se ajustando a essas mudanças. A gente vê Boba recebendo vários presentes de várias entidades e organizações de Tatooine demonstrando seu respeito para o novo líder, mas o problema todo se inicia quando Boba Fett tem que se lidar com um dos representantes do governante da cidade. Contrário das outras pessoas que ele viu anteriormente, o representante pediu um presente de volta em vez de dar um presente para Boba. Como você pode imaginar, isso deixou Boba bastante chocado. E é onde todo o problema começa. Boba Fett tem um pouco de receio a se ajustar às regras de Tatooine. E como a gente pode imaginar, ele vai ter que aprender à base da pancadaria. E é exatamente o que acontece. Em uma cena linda, a gente vê Tatooine do ar, muito bem feita. E no chão, a gente vê Boba Fett e Fennec, que me lembra muito de Django e Zam Wesell, me trouxe uma enorme nostalgia. E aqui na cidade, Boba Fett colhe o que ele plantou, sendo atacado por inúmeros soldados parecendo ninjas com armas elétricas. Mas o mais interessante nessa luta é como os guardas de Boba Fett ajudaram ele. Essa cena foi sem dúvida a melhor cena dos guardas gamorreanos que eu já vi. Contrário do Retorno dos Jedi, aqui nesse episódio eles são extremamente violentos. Como eu disse, o episódio pra mim foi excelente. E eu tenho muita expectativa para os próximos episódios e claro, eu vou fazer a minha análise de todos eles. Uma das coisas que eu mais espero nessa série, sem dúvida, é mais Povo da Areia. Durante os filmes, a gente vê eles praticamente como anomalias, monstros dos desertos, selvagens e tudo mais. Mas eu quero ver nessa série a gente aprofundar na cultura deles. Como eu disse nos Legends, a gente tem bastante história sobre eles, o passado que era Tatooine. E eu gostaria muito de ver Boba Fett se tornar mais amigo deles e eles revelarem para a gente um pouco mais aprofundada a história do povo. Mas uma das minhas maiores preocupações é a localização. Eu espero muito que a gente veja Boba Fett viajando para os outros planetas, não só para negócios, é claro, um pouco de ação, mas eu temo que a gente provavelmente possa não ter isso, tendo em vista que iria ficar bastante parecido com o Mandaloriano. Mas deixe nos comentários o que você gostaria de ver nessa série. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.